Estamos na última mensagem da série, a última série Façam Discípulos. Até aqui nós temos repetido de que se nós somos discípulos de Jesus, então nós temos uma missão muito clara: fazer outros discípulos de Jesus. Como nós fazemos isso? Seguindo o exemplo do próprio Jesus, da forma com que ele discipulou aqueles 12 apóstolos durante os seus 3 anos de ministério aqui na terra. E nós temos tentado resumir a forma com que Jesus discipulou os 12 em 8 princípios. Em primeiro lugar, nós já vimos que para começar a fazer discípulos eu tenho que escolher alguém. Não dá para fazer discípulos sem escolher alguém. Eu escolho alguém. Em segundo lugar, eu me aproximo dessa pessoa. Em terceiro lugar, eu faço um desafio a ela. Um desafio para que ela se comprometa com Jesus, seriamente. Não seja brincadeira o fato dessa pessoa dizer que crê em Jesus, que seja sério. Em quarto lugar, então, eu começo a ensinar a palavra de Deus a ela. Eu me encontro com ela, eu abro a Escritura e nós conversamos sobre o que estamos aprendendo, como ela pode obedecer a Deus. Em quinto lugar, eu demonstro através da minha própria vida o exemplo de alguém que busca obedecer a Deus. Não é da boca para fora apenas. Quando ele olha para a minha vida, ele percebe que eu também estou tentando obedecer a Deus. Eu também estou tentando seguir Jesus, me esforçando para seguir Jesus. E em sexto lugar, enquanto faço tudo isso, eu vou preparando essa pessoa para que ela também faça discípulos, mesmo com a minha ausência, mesmo se um dia eu não estiver mais presente na sua vida, que ela entenda que ela também deve fazer discípulos. É só isso? Não, não é só isso. Tanto é que estou aqui para dar a quinta mensagem, né? Você está vendo projetado os 2 últimos passos para fazermos discípulos. E, infelizmente, falha minha, eu mudei a ordem deles, né? Então, estamos vendo aí, reproduza e supervisione. Mas a ordem é invertida, supervisione e reproduza. Mas você pode fazer as duas ao mesmo tempo também, não tem problema. Então, são as 2 últimas etapas para fazermos discípulos. Supervisione e reproduza. Reproduza e supervisione. Vamos começar com a 7ª etapa, que é o supervisione. Supervisão. O princípio dessa etapa é o seguinte: ao treinar um discípulo a fazer outros discípulos de Jesus, supervisione o seu trabalho a cada etapa concluída. Ao treinar um discípulo a fazer outros discípulos de Jesus, supervisione o trabalho dele a cada etapa concluída. Para Jesus, era uma regra, era uma norma que ele ouvisse relatórios dos seus discípulos sempre que eles voltavam de alguma jornada de ministério. Então, isso aconteceu por diversas vezes durante os 3 anos de ministério de Jesus na vida daqueles homens. Quando eles eram enviados em grandes missões, Jesus fazia isso. Mas quando eles faziam coisas pequenas do dia a dia, também Jesus os ouvia, Jesus avaliava, Jesus supervisionava o que eles tinham feito. E através dessas conversas, nós chamamos de feedback, né? Ou chamamos de prestação de contas. Através dessas conversas, Jesus encorajava eles naquilo que eles estavam fazendo certo, continuem. Ou Jesus repreendia eles e corrigia aquilo que eles estavam fazendo errado, para que eles pudessem acertar na próxima vez. E um desses exemplos está em Lucas capítulo 14. Então, abra sua Bíblia, Lucas capítulo 14. A partir do versículo 1. Lucas capítulo 14, a partir do versículo 1. Perdão, eu falei 14, é capítulo 10. Volte aí alguns capítulos. Não sei por que eu coloquei 14 nas minhas anotações. Lucas capítulo 10.
Ok? Lucas capítulo 10, versículo 1. Diz assim o texto: Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. Até aqui a leitura do texto por enquanto. Nós estamos diante da segunda grande missão que Jesus deu aos seus discípulos, e isso está acontecendo no seu segundo ano de ministério. A primeira foi com os 12 apóstolos, nós vimos ela semana passada. Essa aqui está acontecendo alguns meses depois. E nessa segunda missão, Jesus chama 70 discípulos. E envia esses 70 discípulos de 2 em 2, provavelmente os 12 estão dentro desse grupo maior. E em duplas, separados de Jesus, eles têm a missão de ir a várias regiões, cidades, vilarejos, onde Jesus irá passar e preparar o caminho para a chegada de Jesus. Anunciar que Jesus está vindo, chamar as pessoas ao arrependimento. Eu queria que você prestasse atenção em 2 detalhes desse versículo que lemos. O primeiro detalhe é que Jesus tinha mais do que apenas 12 discípulos. Reparou nisso? O texto diz que ele chamou 70 dos seus discípulos e os enviou de 2 em 2. Jesus sim tinha dedicado atenção especial àqueles 12, mas ele também tinha outros discípulos. Ele não deixava de investir em outras pessoas, apesar de ter os 12. Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe é que Jesus só enviou esses 70 discípulos depois de algum tempo de ministério. Foi necessário passar 1 ano e alguns meses para que ele enviasse esses homens, mais ou menos metade do seu tempo de trabalho, até que ele enviasse 70 de 2 em 2. Até aquele momento, eles já tinham tido muitas oportunidades de ver Jesus fazendo aquilo que eles deveriam fazer. Eles já tiveram inúmeras oportunidades de ser treinados. E pela primeira vez, ou melhor, pela segunda vez, para muitos ali era a primeira, eles vão sozinhos agora. De 2 em 2, sem a presença de Jesus, numa grande missão. O que nós lemos em Lucas capítulo 10, do versículo 2 até 16, basicamente é o conjunto de orientações que Jesus dá a eles, o que eles deveriam fazer durante essa missão. São muito parecidas com aquelas que nós vimos semana passada, a primeira missão com os 12. E então os discípulos ouvem as orientações e saem, e vão cumprir a missão. Um tempo passa, provavelmente algumas semanas, a gente não consegue imaginar, né? Jesus ficou algumas semanas sem a presença dos discípulos. Eles vão cumprir a missão deles, que Jesus orientou. E então, depois de um tempo, eles voltam até onde Jesus estava. E como é que Jesus os recepciona? A partir do versículo 17, nós descobrimos como é o retorno dos discípulos. 17 até versículo 24. Acompanhe comigo. Então, os 70 voltaram, cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome, os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Naquela hora, Jesus exultou no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, Jesus lhes disse em particular: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês estão vendo. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram.
Aqui nós podemos perceber como Jesus recebe aqueles 70 discípulos depois daquelas semanas de missão. E o que Jesus faz pode ser resumido em 4 atitudes de supervisão. Como Jesus supervisiona o trabalho que eles fizeram? Bom, 4 atitudes. A primeira atitude é que Jesus os ouviu. Versículo 17. No versículo 17, nós lemos que então os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Perceba que de tudo o que eles fizeram, de tudo que eles experimentaram por aquelas semanas, uma coisa chamou mais atenção do que todas as outras. E eles estavam muito felizes por isso. Jesus, quando nós pregamos em teu nome, os demônios se submetem a nós, como faziam contigo quando a gente te via expulsando demônios. Normalmente, quando nós recebemos um discípulo, numa daquelas suas primeiras missões de discipulado, ele provavelmente vai chegar cheio de alegria, contando para nós aquilo que para ele é o mais importante. E ele vai começar a falar. Então, se você está treinando alguém para fazer discípulos, essa pessoa vai voltar para você e falar: rapaz, eu escolhi alguém, comecei a orar por essa pessoa, tive um primeiro encontro com ela, está sendo maravilhoso, e vai querer falar um monte de coisa. E segundo o que nós vimos aqui, como Jesus recebe aqueles discípulos depois de dar uma missão para eles, nós devemos ouvir. Ouvir. Antes de perguntar alguma coisa, antes de sugerir alguma coisa, antes de afirmar alguma coisa, simplesmente ouça. Ouça o seu discípulo. Deixe que ele compartilhe aquilo que para ele é mais importante. Dê atenção ao que ele está dizendo. Olhe no olho dele. Mostre para ele que aquilo que ele está relatando para você é algo importante. Concentre a sua atenção ao ouvir o seu discípulo. É interessante isso. Em um discipulado, nós devemos mais ouvir do que falar. Você sabia disso? Em um discipulado, nós devemos mais ouvir do que falar. Por que eu deveria mais ouvir do que falar? 2 propósitos. Primeiro, para que você conheça o outro. Quando você só fala, você não conhece o outro. Você só está se expressando para ele, mas ele não se expressa para você. Em segundo lugar, ouça bastante, para que você saiba o quanto ele está aprendendo do que você fala. Porque muitas vezes, só porque nós falamos algo para alguém, a gente acha que essa pessoa já aprendeu. Mas quando a gente ouve o que ela tem a dizer, nós percebemos: mas eu já ensinei isso 15 vezes para ele e ele não entendeu ainda. Bom, se você nunca o ouvir falar, você nunca vai descobrir isso. Há até um pastor já experiente nesse assunto de discipulado que diz o seguinte, ele é ousado. Ele diz: em uma conversa de discipulado nós devemos falar apenas 25% do tempo. Os outros 75% é a pessoa quem fala. Porque nós estamos perguntando para ela o que ela está aprendendo da Bíblia. E é claro, nós vamos orientar aqui e ali, mas nós vamos ouvi-la. É necessário que num discipulado você ouça a pessoa. Mas há uma segunda atitude de supervisão que Jesus aplica nesse texto. A segunda atitude de supervisão que Jesus aplica é que ele corrige os discípulos. Jesus os ouviu e depois Jesus os corrigiu. Nós vemos essa correção a partir do versículo 18 até o versículo 20. Nós vimos que eles estão todos felizes porque os demônios estão se submetendo a eles. Pergunta, isso é certo ou é errado? Está feliz porque os demônios se submetem a eles? O que você acha? É errado? Não, não é errado. Não é errado, porque Jesus deu essa autoridade para eles desde o começo. Mas Jesus quer que eles se alegrem, não só por isso, mas se alegrem por algo que é mais importante do que os demônios estarem se submetendo a eles. E o que é mais importante do que ter poder sobre as trevas? Jesus diz, é o fato de vocês participarem do reino do céu. O nome de vocês estar incluído no reino do céu. Perceba isso, os nossos feitos, as coisas que nós fazemos, são importantes sim. Mas mais importantes do que as coisas que nós fazemos, é a nossa posição diante de Deus. É aquilo que nós recebemos de Deus, pela graça de Deus. Mais vale a maneira com que Deus nos considera, mais vale a maneira com que Deus nos vê, do que aquilo que os outros podem nos dar, ou aquilo que nós podemos fazer perante as coisas e as pessoas desse mundo.
Mais vale participar do reino de Deus do que ter os demônios se prostrando aos seus pés. Por causa disso, perceba que Jesus está corrigindo a forma dos discípulos pensar. Jesus está corrigindo os valores dos discípulos. Eles consideram que é importante os demônios se submeterem a eles. E Jesus diz, isso é legal, mas tem uma coisa mais importante. E vocês deveriam considerar isso. Então, depois de ouvir aquela pessoa que você está treinando a fazer discípulos, mostre para ela o que é mais importante. Talvez ela não perceba o que é mais importante. O que é mais importante aos olhos de Deus. Isso porque não há discipulado, queridos, sem correção. Não há discipulado sem correção. Um bom discipulador é alguém que é um bom discípulo. Um bom discipulador é alguém que está pronto a ser exortado, a ser corrigido, que entende o valor de ser corrigido, de ser confrontado. Porque quando essa pessoa aceita a confrontação, a exortação, ela está aprendendo a lidar com isso. E ela vai ser capaz de ensinar isso a quem ela vai discipular. Então, a correção nos torna melhores discípulos de Jesus. Portanto, corrija se aquele a quem você está treinando tem uma visão meio equivocada das coisas de Deus. Então, talvez o seu discípulo volta para você todo feliz e falando, nossa, o fulano foi para a igreja, aquele que eu estou orando por ele, ele chegou e entrou na igreja. Missão cumprida. Não, não é missão cumprida. Isso é importante, mas tem coisas mais importantes do que ter entrado na igreja. Ele tem que tomar uma decisão ao lado de Jesus. Ele tem que se converter, nascer de novo, e é isso que você deve se concentrar. Então, perceba, ao fazer discípulos, nós vamos ter que corrigir também essa pessoa. Mas há uma terceira atitude que Jesus tem. A partir do versículo 21, nós vemos ela. 21 e 22. Jesus agradeceu ao Pai. Jesus ouviu, Jesus corrigiu e Jesus agradeceu. Olhe, mais uma vez, esses versículos, 21 e 22. Jesus, no versículo 21, nós lemos que o fato de que ele corrigiu os discípulos não significa que ele estava triste. Porque o versículo 21 diz que Jesus estava exultando dentro dele, no Espírito Santo. Internamente Jesus estava cheio de alegria, e essa alegria fez com que Jesus levantasse as mãos aos céus, que era como um judeu orava naquela época, e começasse a orar ao Senhor. E começou a agradecer a Deus pela vida daqueles homens, porque aqueles homens foram escolhidos para ouvir o Evangelho e para pregar o Evangelho. De fato, Deus se alegra em envergonhar, humilhar os arrogantes. Nós vimos isso hoje cedo. Aqueles que se acham poderosos nessa terra. E Deus também se alegra em se revelar aquelas pessoas de quem menos se espera algo. As pessoas simples, as pessoas humildes, as pessoas pequenas. E quanto mais consciente das nossas limitações nós formos, mais gratos a Deus nós seremos. Por isso Jesus está orando diante deles, para mostrar para eles, deem graças a Deus, porque eu agradeço pelo fato de Deus ter escolhido vocês e não os poderosos. Ter escolhido gente simples como vocês. Isso deveria nos levar a agradecer. Queridos, enquanto nós estivermos treinando alguém para que essa pessoa faça discípulos, e nós percebemos que essa pessoa está se esforçando para obedecer a Deus, apesar das suas falhas, nós deveríamos nos alegrar. E deveríamos agradecer ao Pai. Porque se aquela pessoa está reagindo positivamente aos nossos investimentos, aos nossos estímulos, é porque Deus está agindo na vida daquela pessoa. Louve ao Senhor por essa pessoa. Não olhe para as coisas que ela está errando e diga, está vendo, nada funciona mesmo. Eu vou largar a mão desse negócio de discipulado. Eu falo, ele só erra. Observe, porque se nele há interesse, se ele está tentando e se dedicando a obedecer a Deus, apesar das falhas dele, é porque Deus está agindo na vida daquela pessoa. Agradeça ao Pai pelo trabalho que o Senhor tem feito na vida daquele discípulo. E deixa eu dar uma dica para você. Faça como Jesus. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está orando ao Pai na frente dos discípulos. Ele está dizendo, graças te dou, ó Pai, porque o Senhor escolheu essa turma aqui. Porque o Senhor está agindo na vida dessa turma. É fantástico quando você ora pelo seu discípulo e diz, Senhor, eu dou graças a Deus, eu dou graças a Ti, porque o Senhor está agindo na vida do fulano. Que encorajamento, não?
Jesus se alegrou e orou, agradeceu ao Pai pela vida daqueles homens. Então seja grato, mesmo diante dos erros do seu discípulo. A quarta atitude de supervisão que Jesus aplica está nos versículos 23 e 24. Jesus os encorajou. Jesus os encorajou. Para finalizar aquele relatório, depois daquela missão, Jesus chama eles num canto e mostra para aqueles homens o quanto eles eram privilegiados. Jesus diz para eles, olha, nem mesmo os profetas e reis do passado puderam ver ou ouvir as coisas que vocês estão vendo e ouvindo. Queridos, esse talvez é o maior encorajamento que um discípulo de Jesus, que está começando a discipular outros, possa receber. É o fato dele perceber que, ao estar tentando fazer discípulos, ele está disposto. Ele começou a fazer, por mais que ele seja falho, por mais que ele tenha dificuldades, mas ele começou a fazer isso. O fato dele estar tentando ou já ter começado a fazer discípulos é a mesma coisa que Jesus fez com os 12. Para pensar nisso. Se você começou a investir na vida de alguém, você está imitando o Senhor dos Senhores, o Mestre dos Mestres. E você está imitando o que aqueles homens também fizeram. E o principal, o maior encorajamento, é que você está fazendo aquilo que Deus espera de você. Então, nunca se esqueça de encorajar o seu discípulo. Nunca se esqueça de encorajá-lo. Por mais que a jornada pareça ser difícil, por mais que ele fraqueje, por mais que ele falhe durante o percurso, lembre ele de que o fato dele ser discípulo de Jesus e ele estar se dedicando a fazer discípulos de Jesus é a missão mais valiosa que existe nessa terra. E Deus concedeu para ele aquele privilégio de participar dessa missão. Então, encoraje o seu discípulo, ouça ele, corrija ele, agradeça a Deus por ele, mas também encoraje ele, mostre para ele que o que Deus espera dele é exatamente aquilo. Meu querido, mesmo falhando, continue. Porque profetas e reis gostariam de experimentar o que você está experimentando, mas não puderam. Mas Deus concedeu a você esse privilégio de estar aprendendo a caminhar com Jesus junto com outra pessoa. Queridos, ao treinar um discípulo a fazer outros discípulos de Jesus, supervisionem o trabalho dessa pessoa a cada etapa. Discípulos não podem viver sem supervisão. Não podem. É muito triste saber que, normalmente na igreja, as pessoas são incumbidas de uma missão, de uma tarefa, de um ministério, mas muitas vezes é sem muita instrução. Então não tem muita explicação de como o negócio vai ser feito. Simplesmente tô a chave do ministério, vai lá e faz. Mas e você? Não, eu não quero mais fazer esse negócio, tô aí. E aí a pessoa fica lá largada com aquilo nas mãos, sem acompanhamento. Ela não é treinada, ela não é encorajada, ela não é desenvolvida, ela não é acompanhada, não é avaliada. Qual o resultado? Bom, resultados são inúmeros resultados. Erros, enquanto desempenha o serviço, porque ninguém mostrou para ela como deveria ser feito. Desânimo, porque não consegue acertar. Frustração, solidão, estagnação, ela para de crescer, porque ela travou naquilo ali. Muitos desistem e acabam entregando o ministério e falam, eu não quero mais saber de serviço na igreja. Há alguns que se desviam na fé e saem feridos, porque não foram acompanhados, e feridos com Deus, feridos com a igreja, mas porque faltou uma coisa tão simples que era chamada de discipulado, de supervisão na vida dessa pessoa. Sem contar aqueles que talvez, eu acho que esse é o pior caso, pessoas que até ficam dentro da igreja, mas não querem mais se envolver com nada e acabam se tornando uma pedra de tropeço para outros que querem. Porque dizem, isso aí eu já fiz, não deu certo. Mas fulano, ninguém vai te acompanhar, cara. Melhor desistir, essa igreja aqui é um cemitério de crente. E se tornam pedra de tropeço, impedindo que outros amadureçam e cresçam. Queridos, que isso não aconteça com aqueles a quem nós discipulamos. Que não falte para eles exemplo a ser seguido, a nossa própria vida. Que não falte para eles ensino, alguém que está ali com eles, mostrando para eles o que deve ser feito. Que não falte para eles supervisão, alguém que ouça, alguém que corrija,
alguém que agradeça ao Pai e alguém que encoraje. Sejamos esse alguém. Então, se você é alguém que está fazendo discípulos, que começou esse processo na sua vida, seja um supervisor. Mesmo que isso custe para você atenção, dedicação, e vai custar, é o que Jesus espera de você. Que você acompanhe aquela pessoa a quem você está discipulando. Não ache que o discipulado é apenas uma reunião de 1 hora por semana. Não. Acompanhe essa pessoa. Vá mostrando para ela onde ela está acertando, onde ela está errando, como ela pode melhorar. E se você é alguém que não tem alguém que te supervisione, talvez eu defini você aqui. Você se sente solitário. Desde que chegou na igreja, ninguém nunca te procurou. Ninguém te mostrou como deveria ser feito, ninguém investiu na tua vida. Se você está nessa condição, e eu sei que há pessoas aqui que estão nessa condição. Eu sei disso. Se você está nessa condição, busque alguém para te discipular. Eu tenho ouvido algumas conversas de corredores, e eu tenho ficado muito feliz. Que são conversas assim: ei, vamos marcar um horário, eu quero discipular você. Ei, vamos marcar alguma coisa, eu quero começar a acompanhar você. Estou muito feliz por isso. Mas também há o outro lado. Talvez você olhe e fale, mas como é que eu vou discipular alguém? Eu é que preciso ser discipulado. Então procure alguém. Fala, olha, me desculpa, mas ninguém me procurou ainda, então você não consegue me discipular, não? Seja ousado. Há quanto tempo você está na igreja? Há quanto tempo você está aí nessa condição? Não perca a oportunidade, aproveite que a turma está meio animada e escolha alguém e fala, você, vem cá, eu quero aprender a Bíblia com você, então me ensine. Procure alguém para te supervisionar. Procure alguém para caminhar com você. Ao treinar um discípulo a fazer outros discípulos de Jesus, supervisione o seu trabalho a cada etapa concluída. Esse é o 7º princípio, a 7ª etapa. E por fim, chegamos à última etapa da série. Reproduza. Reproduza. E aqui o princípio é o seguinte: ao perceber que aquele discípulo está amadurecendo, faça com que ele reproduza esse discipulado com outras pessoas. Ao perceber o amadurecimento do discípulo de Jesus que você acompanha, faça com que ele reproduza esse discipulado com outras pessoas. Queridos, como nós vimos no último estudo lá em Mateus, Jesus, desde o princípio, deixou muito claro para os seus discípulos que um dia eles deveriam fazer outros discípulos por conta própria. Discípulos de Jesus, mesmo na sua ausência, mesmo quando ele não estivesse mais presente entre eles. E isso foi repetido na última passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 28. Nós não vamos ler aqui porque já lemos umas 3, 4, 5 vezes aqui, só nessa série. O que Jesus faz em capítulo 28 de Mateus, versículos 19 e 20? Ele dá a ordem para eles, com todas as letras. O que é a missão principal de vocês? É ir por todo esse mundo e fazer discípulos de todas as nações. Discípulos de Jesus em todas as nações. Essa é a missão principal dos discípulos de Jesus. Mas o que eu quero ressaltar para nós nessa hora é que essa não foi a única vez que Jesus deixou claro que eles deveriam se reproduzir, que eles deveriam gerar novos discípulos. Ao longo daqueles 3 anos de ministério, Jesus já tinha falado isso, só que de outras maneiras. E eu quero destacar aqui pelo menos 2 ocasiões em que Jesus demonstrou essa preocupação de que eles deveriam se reproduzir. As 2 ocasiões estão em Mateus. Então, Mateus capítulo 9 é a primeira ocasião. Mateus capítulo 9, versículo 35. Mateus capítulo 9, versículo 35, leremos até o capítulo 10, versículo 1. Nessa primeira ocasião em que Jesus mostrou para eles que eles deveriam se reproduzir, Jesus comprometeu os seus discípulos com a reprodução. Jesus comprometeu os seus discípulos com a reprodução. Olhe comigo a leitura do texto, acompanhe comigo. Mateus 9, de 35 até 10, 1. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando
todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Capítulo 10, versículo 1. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Jesus comprometeu seus discípulos com a reprodução. Nós estamos aqui naquele período de virada entre o primeiro e o segundo ano de ministério de Jesus. E essa, como nós já vimos, é a primeira grande missão que ele dá aos 12, eles vão à frente dele. É a missão anterior à que nós vimos no primeiro ponto. E no versículo 35 nós vemos um bom resumo do que Jesus fez durante aquele 1 ano, à vista dos discípulos. O texto diz que ele pregava o evangelho, ensinava nas sinagogas, e ele socorria as pessoas doentes, necessitadas, que sofriam nas mãos de demônios também. E por que Jesus fazia isso? O versículo 36 mostra para nós. Nós lemos que Jesus socorria as pessoas, Jesus pregava às pessoas porque ele as via como Deus as via. Jesus enxergava as multidões como ovelhas sem pastor, ovelhas perdidas. Ele descreve essas pessoas como aflitas, como pessoas angustiadas, desanimadas, sem esperança. E em segundo lugar, ele diz que elas estavam exaustas, abatidas, cansadas, a ponto de desistir da vida. E diante de pessoas aflitas e exaustas, qual é a reação de Jesus? O texto diz que é compaixão. Compaixão. Não é, poxa vida, que triste, né? Bom, será que talvez com o novo presidente essa situação mude? Ou talvez com uma mudança na economia as coisas mudem? O Estado tem que fazer alguma coisa? Alguém vai ter que se mover para socorrer essas pessoas? Mas eu tenho que continuar vivendo a minha vida. Eu tenho as minhas contas a pagar, eu tenho as minhas lutas diárias. Então, sim, elas estão aflitas, sim, elas estão exaustas, mas isso não é problema meu. Foi assim que Jesus reagiu? Sim ou não? Não. O texto diz que ele teve compaixão ao saber que elas estavam aflitas e exaustas. Compaixão é uma profunda preocupação com a situação triste das pessoas. E o que essa compaixão provocou em Jesus? Bom, nós acabamos de ver no versículo 35. A compaixão o levou à ação. É por isso que Jesus pregava, é por isso que Jesus curava, é por isso que Jesus expulsava demônios, porque a compaixão interna dele o levou a colocar a mão na massa, a fazer algo para libertar as pessoas daquela condição. Mas foi só isso que Jesus fez? O versículo 37 e o versículo 38 nos dizem que não. Porque Jesus não guardou essa situação apenas para si. Jesus olha para os discípulos dele e compartilha a necessidade daquelas pessoas com os discípulos, chamando eles para um comprometimento. Perceba o versículo 37, Jesus aqui faz uma constatação. Jesus pede que os discípulos olhem para as multidões e olhem para aquelas pessoas que estão ao redor deles. E depois que Jesus pede que eles olhem para as pessoas, agora Jesus pede para que eles olhem para si mesmos, para aquele grupo pequeno de 12 discípulos. As multidões carentes eram enormes, muita gente. Jesus as compara como um campo, uma seara, um plantio, pronto para a colheita. Mas aí quando os discípulos olham para si mesmos, eles veem que os trabalhadores são poucos, pouquíssimos. Eles não dão conta de ceifar todos os frutos. Bom,
Então, diante dessa constatação, versículo 38, aqui nós vemos que Jesus faz uma convocação. Jesus diz, então, uma vez que tem muita gente para alcançar, mas pouca gente para trabalhar, então a primeira coisa que vocês vão fazer é orar. Orar para que o dono do campo envie mais trabalhadores, mais ceifeiros, para colher aquilo que ele plantou. E depois disso, o que acontece? Bom, normalmente as nossas Bíblias mudam de tom. Encerra o capítulo 9 e começa o capítulo 10. Mas não. O capítulo 10 está unido ao final do capítulo 9. É a mesma circunstância, é o mesmo diálogo, é a mesma situação. Depois que Jesus fala para eles, olhem para as multidões, são muitos. Olhem para vocês, são poucos. Jesus diz, então orem para que o Senhor levante mais trabalhadores. E então no versículo 1 do capítulo 10, de maneira muito didática, ele apresenta para eles a forma com que Deus responde essa oração. E a forma é, vocês mesmos vão ser os primeiros a começar a colocar a mão na massa. Vocês que estão orando vão começar a trabalhar. Queridos, é por isso que Jesus concede capacidade deles fazerem aquilo que ele já estava fazendo. Se antes era apenas um trabalhador diante de uma grande seara, o próprio Jesus fazendo e ele só observando, agora são 13. Ele e mais os 12 discípulos. Judas está no meio ali, mas ele vai participando até chegar o momento de trair Jesus. Mas perceba, faltava trabalhador, agora já tem mais 12. Diante daquela situação. Essa talvez é uma das orações que foram respondidas por Deus da forma mais rápida. Orem e agora vão lá e trabalhem. Queridos, diante das multidões, que eram como ovelhas sem pastor, Jesus comprometeu os seus discípulos com a reprodução de mais obreiros para socorrer as multidões. Em outras palavras, para que outros se tornassem discípulos de Jesus, Jesus chamou aqueles que já eram discípulos a se comprometerem diretamente com a reprodução. O que isso significa para nós? Significa que, se nós somos discípulos de Jesus, nós somos também chamados a esse tipo de comprometimento, a reproduzir discípulos. Isso começa pela nossa vida. Então, nós deveríamos aceitar o desafio e nos comprometer com essa missão. Como? Bom, conforme o texto, há 3 passos que Jesus fez com os discípulos. O primeiro passo é perceber a necessidade. Como que eu me envolvo com a reprodução de discípulos? Jesus pediu que os discípulos olhassem por um instante para as multidões, e eu queria que você fizesse isso nesse momento. Não precisa olhar para o lado, mas mentalmente imagine as multidões ao seu redor. Imagine as pessoas ao seu redor. Imagine não só dentro dessa igreja, mas imagine as pessoas na sua casa. Imagine as pessoas no seu bairro. Imagine as pessoas na sua sala de aula. Imagine as pessoas no seu trabalho. Comece a considerar cada figura, cada pessoa com quem você convive. Quantas não são as pessoas que estão aflitas? Quantas não são as pessoas que estão exaustas, a ponto de desistir da vida? E você sabe, e você percebe isso. Agora, diante dessa imaginação, parece uma multidão, não parece? Muito mais do que a gente poderia dar conta. Pois é assim que Jesus as vê. Jesus olha para essas pessoas como ovelhas sem pastor. E querido, deixa eu dizer, se você ousar, por um instante que seja, a parar de pensar só em você, e começar a considerar o sofrimento dos outros ao seu redor, você também vai olhar para essas pessoas como Deus as vê, como ovelhas sem pastor. E isso vai te impulsionar ao segundo passo. O segundo passo que Jesus deu aqui foi pedir para que os discípulos orassem por mais mão de obra, por mais trabalhadores. Então agora que você imaginou todas as pessoas que você conhece, quantas não estão aflitas, exaustas? Eu não dou conta de acompanhar todas elas. E de fato, a missão parece impossível de ser cumprida. Sozinho você não vai dar conta. Mas Jesus apresenta para nós a solução. É orar. Orar. Ore para que o nosso Senhor levante mais trabalhadores para essa colheita. Portanto, se há muito serviço, não se desespere. Não arranque os cabelos da cabeça. Calma. Simplesmente ore.
Deus sabe dessa necessidade e Deus há de levantar mais trabalhadores para a colheita. Então ore. Mas depois de orar, o que eu faço? Eu quero participar da reprodução. Eu quero me comprometer com isso. O terceiro passo, nós vimos no capítulo 10, versículo 1. Se coloque à disposição. Se coloque à disposição. Se você já percebeu a necessidade das pessoas, se você começou a orar por isso, então você pode ter certeza de que você já é a resposta desse tipo de oração. No mínimo, você é a resposta de Deus para a oração de outra pessoa. Deixa eu explicar isso para você. Alguém, antes de você, já orou por isso. Alguém antes de você se tocar de que há necessidade nesse mundo. Alguém lá no passado já percebeu a necessidade. E alguém se colocou de joelhos e começou a orar para que o Senhor levantasse mais trabalhadores. E enquanto você está cuidando das suas coisas, da sua vida, vem aqui no domingo querendo ouvir uma palavra de encorajamento, de consolo, e daqui a pouco vem essa pancada de Deus. Faça discípulos. E você... O que eu fiz até agora com a minha vida? Eu nunca fiz discípulos. Preciso fazer discípulos. Entendi que essa é a minha missão. É Deus respondendo à oração daquela pessoa lá atrás. É Deus despertando alguém para o trabalho, sem que você menos soubesse disso. Queridos, o fato de você se preocupar com isso, com a reprodução de discípulos, já é uma resposta de Deus à oração de alguém. Então continue orando, mas também continue trabalhando, se colocando à disposição. Há uma expressão em latim que o Rodrigo gosta muito, né? Está até no WhatsApp dele, eu acho. Ora et labora. É uma expressão em latim que traduzido significa ore e trabalhe. Ore para que o Senhor levante obreiros, mas coloque a sua mão na massa, comece a trabalhar. Vá você também fazer discípulos. Mesmo que o serviço seja muito maior do que você possa dar conta, pelo menos faça a sua parte. Que ao final do dia você possa deitar a cabeça no travesseiro e dizer para o Senhor, Senhor, ainda falta muito para fazer. Falta muito obreiro. E por isso, Senhor, levante mais obreiros. Porém, até o momento em que o Senhor levantar esses, pode contar comigo, Senhor. Pode contar comigo. Porque eu vou fazendo o que eu posso para treinar aqueles que o Senhor tem levantado, para que eles também levantem mais discípulos, para que eles treinem mais discípulos. Então eu vou fazendo o que eu posso. Posso cuidar de um, então eu vou cuidar de um, Jesus. Queridos, se Deus tem levantado poucos obreiros, seja fiel no pouco e invista nesses poucos que têm surgido. Essa primeira ocasião em que Jesus demonstrou a preocupação que ele tinha para que os discípulos reproduzissem mais discípulos. Ele comprometeu os seus discípulos com a reprodução, e nós devemos fazer o mesmo, nos comprometer com isso. A segunda ocasião, em Mateus, é que Jesus garantiu aos seus discípulos o sucesso da reprodução. Eu estou na última parte da mensagem, mas eu peço que você acorde agora. Cutuque a pessoa que está do lado, que bocejou, porque essa é a parte mais importante de toda essa série. Jesus garantiu aos seus discípulos o sucesso na reprodução. Duas situações muito claras em que Jesus garantiu isso. A primeira está no capítulo 13 de Mateus, um pouco à frente. Mateus 13, versículo 31. Mateus 13, 31. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. Este grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce, é maior do que as hortaliças, e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Versículo 33. Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Aqui Jesus conta para nós duas parábolas sobre o reino dos céus. Duas ilustrações. Primeiro ele compara o reino dos céus com um grão de mostarda. Na época era o grão que eles conheciam como o menor de todos os outros.
Esse grão, depois de plantado, cresce, se torna uma hortaliça grande. A segunda parábola que Jesus usa, comparando o reino dos céus, é com um fermento que, entre aspas, contamina todo o restante da massa. Uma mulher vai, coloca uma pitadinha de fermento, aquilo leveda toda a massa. Perceba que nas duas parábolas, o reino de Deus é comparado a algo que começa pequeno, mas com o tempo se expande e cresce, se multiplica, a ponto de impactar tudo ao seu redor. Queridos, o que isso significa para aqueles 12 discípulos? Ali na Palestina do primeiro século, sendo taxados como hereges, abandonados pela sociedade, seguidores de um líder fracassado. O que isso significa para aqueles homens? Que uma vez que eles estão comprometidos com a reprodução de mais discípulos, eles podem ter uma certeza, de que apesar de eles serem poucos, apesar de serem desprezados, um dia haverá muitos. Um dia haverá muitos. Jesus não só dá a missão aos discípulos, como Jesus garante o sucesso da missão. Portanto, vale a pena investir o seu tempo, vale a pena investir a sua energia, vale a pena investir os seus recursos nesse projeto, porque de todos os investimentos desse mundo, há um que é garantido sucesso. É de que o discipulado vai produzir frutos. Foi isso que Jesus disse: começa pequeno, termina gigantesco. E o Senhor repetiu isso numa segunda situação. Você conhece esse texto? Mateus capítulo 16, um pouquinho mais à frente agora. Versículo 13. Capítulo 16, versículo 13. Mateus 16, versículo 13 em diante, diz assim: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Aparentemente, Pedro era o porta-voz do grupo. Pedro é aquele que falava o que todo mundo queria falar, mas não tinha coragem. Bom, Pedro falava. E como a minha mãe dizia, e diz ainda, falava e se estrupiava. Então ele falava, mas depois vinha a réplica de Jesus. Sabendo disso, Jesus pergunta para os discípulos: Quem que as pessoas estão dizendo que eu sou? Aí há muita confusão, muita conclusão errada. Mas a gente percebe que o que mais interessa para Jesus não é o que as pessoas pensam, é o que eles pensam. E vocês? Aqueles que estão caminhando comigo durante todo esse tempo, quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro assume o grupo e diz: Nós cremos que o Senhor é o Cristo. Nós cremos que o Senhor é o Messias de Israel. E por causa dessa resposta, preste atenção no versículo 18. Jesus diz para ele o seguinte: Pedro, você está certo. Eu sou o Cristo. E por causa dessa minha identidade de Cristo, de Messias, eu posso afirmar, Pedro, que a minha igreja, o meu povo, os meus discípulos, eles não serão vencidos, porque eu sou o Cristo. Eu sou o sustentador dessa igreja. Eu sou o salvador dessa igreja. E por causa disso, Pedro, o inferno vai tentar destruir vocês. O inferno vai tentar atacar vocês. Mas vocês vão triunfar sobre as trevas.
porque eu sou o dono dessa igreja, e eu estou edificando a minha igreja. Querido, perceba isso. Se fazer discípulos é a prioridade número 1 na agenda de Jesus para a sua igreja, se fazer discípulos é aquilo que Jesus considera como mais importante para nós, como povo, então também vai ser a coisa mais importante para Satanás. Se fazer discípulos é a coisa mais importante para a igreja de Jesus nessa terra, vai ser a coisa mais importante para Satanás. Não para ele fazer discípulos, mas porque ele vai colocar como prioridade número 1, eu vou frustrar o discipulado na igreja. Eu vou atacar o discipulado na igreja. Se é prioridade para Jesus, é prioridade para Satanás. Se há algo que o inimigo vai se opor com todas as suas forças, é contra aquilo que Jesus mais valoriza. Então, deixa eu dizer para você, se uma igreja ousar focar as suas atenções no discipulado, se nós aqui, depois de ouvirmos essa série e tantas outras coisas que já temos falado antes disso, e nós começarmos a fazer discípulos, deixa eu dizer, nós podemos ter 2 certezas. E você tem que estar preparado para essas 2 certezas. A primeira certeza é que as trevas vão militar com todas as suas forças contra nós. Satanás vai contra-atacar. Serão inúmeros ataques, inúmeros contratempos, situações desafiadoras, pecados que vão começar a surgir, provocações, tentações para ter brigas, divisões dentro da igreja. Nós vamos começar a experimentar oposição, rebeldia, desinteresse, porque as trevas vão usar todas as suas armas para impedir que isso flua. Essa é a primeira certeza. Pode ter certeza de que se nós realmente entrarmos de cabeça no discipulado, Satanás vai voltar com a mesma força. Mas tem a segunda certeza. E a segunda certeza é que quanto maiores forem as dificuldades, mais nós vamos permanecendo firmes nessa missão, porque Jesus garante que mesmo que as trevas militem com toda a sua força contra a obra de fazer discípulos, essa obra vai ser bem sucedida. Jesus está garantindo, mesmo que as trevas militem, mesmo que as trevas tentem separar vocês, mesmo que as trevas, Satanás, tente impedir que vocês façam discípulos, eu vou edificar a minha igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Deixa eu dizer para você, olha para a história. Olha para a história e veja esse texto sendo cumprido. Em Atos, vai ser o livro que nós vamos começar a estudar. É o próximo livro. Em Atos nós vemos a igreja avançando. Os discípulos, os 12 fazendo discípulos. Terminamos de ler Atos hoje. Paulo pregando livremente, mesmo preso, mas pregando livremente o evangelho. E muitas pessoas se convertendo. Quando você olha para a história da igreja comprova de que a igreja é vitoriosa. Quantos não foram os ataques que a igreja sofreu desde o começo? Hereges, de dentro e de fora, ataques, perseguição, mundanismo entrando na igreja, mas ela continuou perseverante. Sempre houve aqueles que Jesus estava conduzindo. E se tudo isso já não serviu para te convencer, olha para a tua vida. Você não é uma prova disso? De que as trevas não vão vencer a igreja? Você está aqui. Você está seguindo Jesus. Quantos não foram os motivos para te fazer desistir? Na sua história, tudo que aconteceu com você, quantas não foram as coisas que contribuíram para você não querer saber de Deus? Mas você está aqui. Você está seguindo Jesus. Você ama a Deus, você quer obedecer a Jesus, você é prova viva de que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então nessa missão de fazer discípulos, apesar dos ataques que nós vamos sofrer, nós podemos nos certificar de que Jesus garantiu o sucesso na reprodução de discípulos. Nós estamos do lado vencedor da batalha.
Então vamos com a cara e a coragem, vamos errando enquanto fazemos, mas vamos fazer discípulos, porque Jesus garantiu para nós que nós seremos vitoriosos. Queridos, ao perceber o amadurecimento do discípulo de Jesus que você acompanha, faça com que ele reproduza esse discipulado com outras pessoas.